Dando continuidade à resolução das questões da Overjeans, na questão 11 temos: as gerências creem que a empresa deve fabricar pelo menos 80 unidades das calças do modelo Wide para completar sua linha de produtos. Que efeitos isso produzirá sobre o lucro global? Quais suas recomendações? Justifique sua resposta. Ocorrerá uma redução no lucro global. Essa redução vai ser na casa de R$ 4.200, que é o fruto da subtração do lucro ótimo pelo lucro atualizado, que apresenta aqui no relatório do Lindo. Se observarmos as variáveis, agora a calça X2, que corresponde à calça Wide, ela passa a ser produzida às exatas 80 unidades. Olhando unicamente na perspectiva de maximizar o lucro, eu não recomendo que seja feita a produção desse modelo sem que haja um incremento na receita gerada pela comercialização do mesmo. 12ª questão. Qual deveria ser o lucro das calças Wide para que sua produção se tornasse possível e do modelo Slouch? Quando observamos esses dois modelos de calça e especificamente essa área do custo reduzido, percebemos o seguinte: o modelo Wide, que é o modelo X2, para que ele torne-se interessante, se faz necessário que haja um incremento na função objetivo de R$ 52,50, enquanto que para o modelo Slouch teria que acrescer a receita do mesmo R$ 104 aproximadamente. Questão 13. O departamento de marketing sugeriu o lançamento de um novo modelo de calça que exige 1h30 de corte, 2 horas para a costura, 1h30 para o tingimento e precisa de 2,5 metros de jeans, e quer saber qual deve ser o lucro desse novo produto para que a produção possa valer a pena. O procedimento foi o seguinte: primeiramente criamos para este novo modelo de calça, mas criamos uma variável, e essa variável foi a X6. Incluímos essa variável na função objetivo e para os recursos e insumos necessários para a confecção da mesma, também incluímos nas restrições referentes a jeans, corte, costura e tingimento. Feito isso, pedimos para rodar no Lindo. Observando o campo específico referente ao custo reduzido, o montante aproximado a ser atribuído à receita deste modelo de R$ 186, ela passaria a ser produzida. E aí, fizemos também um experimento referente a isso. Atribuímos a receita de R$ 187,50 e aí nós tivemos um resultado. O custo reduzido ele passou a ser zero. Por quê? Porque o novo modelo de calça passou a ser produzido. Questão 14. A Mega Jeans tem a oportunidade de alugar parte das horas disponíveis para o setor de tingimento por R$ 40 a hora para outra empresa. Essa outra empresa, que não fabrica calças jeans e que por isso não é concorrente, quer alugar 1.000 horas da máquina de tingimento. A Mega Jeans deve alugar a máquina de tingimento para essa outra empresa? O que acontecerá com o mix de produção e o lucro ótimo se isso ocorrer? Detalhe o máximo possível. Para responder essa questão, eu preciso observar primeiramente se esse recurso ele tem folga ou se ele é escasso. Como o tingimento é a restrição número 5, percebemos que existe sim uma folga de 1.235 horas. Então, daria suficientemente para que eu alugasse essas horas para essa outra empresa. O segundo passo foi entender como esse novo produto, por assim dizer, ele vai se comportar dentro da minha solução. Fizemos basicamente 3 ajustes. O primeiro foi na função objetivo, uma vez que é R$ 40 a hora que essa outra empresa vai estar me pagando. Então, eu incluí a variável referente à receita de 1 hora alugada da máquina de tingimento. O segundo passo foi incluir também uma variável de restrição que participará do rateio do quantitativo total de horas da máquina de tingimento. E, por fim, foi necessário também criar uma outra variável de restrição relacionada ao aluguel da máquina de tingimento, que, no caso, ele tem que ser menor ou igual a 1.000 horas, que foi o quantitativo de horas contratadas pela empresa. Depois de definido esses parâmetros, foi rodado novamente no Lindo. Há, sim, um incremento no lucro. O mix de produtos também foi alterado. Por quê? Porque antes eu tinha uma máquina parada e agora eu tenho um setor de tingimento que está trabalhando. Questão 15. Por questões de manutenção, as máquinas de corte ficaram disponíveis por apenas 12.000 horas. Nesse período, qual o impacto no mix ótimo de produtos e no lucro ótimo? Detalhe sua resposta. A partir do momento que eu reduzo
a disponibilidade de uso do meu equipamento, porque ele vai estar parado fazendo manutenção, automaticamente eu termino produzindo menos, né, com esse equipamento. E, consequentemente, eu vou, sim, estar impactando diretamente no meu lucro e no quantitativo de produtos a serem fabricados ou produzidos. Nesse caso, houve uma diminuição do lucro e também houve uma alteração no mix de produtos, uma alteração para menos. Questão 16. A empresa identificou que 6 rolos de jeans vieram com defeito, que impossibilitou seu uso na produção. Quais os impactos desse imprevisto para o processo produtivo? Em base ao máximo, a sua resposta. Primeiramente, é importante observar se esse recurso possui folga ou se ele é escasso. No caso do jeans, ele possui uma folga de 1.630 metros, ou seja, ele possui uma folga muito grande. E quanto daria, basicamente, em metros, esses 6 rolos que foram desperdiçados? Quando multiplicamos 6 vezes 120, que é o quantitativo de metros que contém um único rolo de tecido, nós chegamos a um quantitativo de 720 metros, que deixarão de estar disponíveis para o processo produtivo. Indo um pouco além e rodando, inclusive, no lindo, observamos que, no campo em rosa, o lucro ele permanece inalterado. Em azul, há uma redução, sim, na folga de jeans, porque foi subtraído, né, a quantidade total que eu tinha. Folga na costura e tingimento e escassez no corte. Questão 17. Devido à falha nos tecidos apontados no item anterior, o gestor de produção sugeriu a compra de mais 6 rolos de tecido para solucionar o problema. Você concorda com a decisão? Quais suas recomendações? Justifique. Não concordo. Por quê? Como já foi dito, é um recurso com folga. Então não faz sentido comprar mais 6 rolos de tecido para permanecer com folga, entende? Sem uso. Questão 18. Se o lucro líquido de cada calça do modelo skinny cair para 240, qual será o mix ótimo de produção e o lucro ótimo associado? O que percebemos foi o seguinte, que houve sim uma redução no lucro global, mas que em termos de mix de produtos não houve uma alteração. Questão 19. Se o lucro de uma calça mom for de R$ 150 em vez de 210, qual será o mix ótimo de produtos e qual será o lucro ótimo? Justifique a resposta. O mix de produto e o lucro permanece inalterado com a redução de R$ 60 no lucro da calça mom. O lucro ele não é alterado porque não havia programação de produção da calça mom, apenas para as calças retas e também para o modelo slim. Questão 20. Crie uma tabela mostrando o impacto sobre o lucro, alterando a disponibilidade de tempo para cada um dos recursos entre 50 e 100 e seus valores originais, em incrementos de 5%. Faça uma tabela para o jeans, seguindo a mesma lógica, e interprete os dados da tabela resultante. Indo aos poucos, percebemos o seguinte. Para o recurso costura, havia uma disponibilidade, na solução ótima, né, de 13.875 horas de costura. Porém, também havia uma folga de 4.755 horas. A faixa de sensibilidade ela é calculada pela subtração do que temos disponível pelo que folga. Por que é importante entender esse valor? Para justamente perceber que a redução de mais de 9.120 horas no tempo das máquinas de costura é que vai impactar no lucro global auferido pela organização. Contudo, até esse valor, o lucro vai permanecer inalterado. Até esse valor de R$ 9.712,50. A partir do momento que eu reduzi para menos de 91.120 horas, foi que esse lucro ele oscilou. Essa lógica ela vai se seguir para as demais tabelas e os demais insumos aqui exemplificados. Por quê? A partir do momento que eu consumir essa minha folga, é que eu vou ter realmente um ajuste no meu lucro global. Mas também pode acontecer o seguinte, quando esse recurso ele é escasso, que é o caso aqui do corte, ele não possuía folga. Então, diante disso, essa alteração no lucro foi do início ao fim. Não há um valor constante e que se repete. Dito isso, finalizamos a exposição sobre a empresa Overjeans com o exemplo do relatório que foi obtido com o Lindo.